estava fazendo o caminho lá no extremo. Existe a juventude, mas eu estava com a terceira idade, participando da festividade com eles lá na nossa igreja sede. Mas pude saber que Deus fez aqui algo tremendo entre vocês, que o Senhor falou aqui, foi ministrado em vossos corações. E eu quero agradecer ao irmão André aí que colocou. O irmão André foi o iluminado, né? Colocou aí esses efeitos para a nossa juventude, participar desse trabalho que foi certeza um trabalho que marca, né, esse momento para eles, de muita alegria. A casa estava cheia e eu tenho certeza que foi um referencial para muitos jovens que estiveram aqui na noite de ontem. Então que Deus possa te abençoar, irmão André, sua vida, sua carreira, em tudo que você faz, que Deus possa te fazer sempre ser uma pessoa bem-sucedida nesta obra do Senhor Jesus Cristo. Quero convidar aqueles que puderem abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, já foi recebido aqui as pessoas, cumprimentado. Deus abençoe a todos, muito bom ter vocês aqui. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3. Fazer uso de alguns versos apenas, e vamos depois acompanhando a reflexão. Portanto, se foste ressuscitado juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morreste, e a vossa vida está oculta, juntamente com Cristo, em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestado com Ele em glória. Só até aqui. Há uma pergunta que durante muitos anos ela percorre na filosofia, ela percorre na ciência, ela percorre no meio cristão. E muitas vezes essa pergunta ela fica muito evasiva, porque cada um tenta especular a partir de si mesmo, aquilo que ele, na sua breve vida, tenta decifrar. Uma pergunta simples, porém até hoje ninguém conseguiu ter uma resposta tão clara e tão objetiva sobre o que é a vida. Quando você ouve vários pensadores falar sobre o que é a vida, você fica impressionado como eles discutem o assunto e como eles apresentam a sua visão, o seu entendimento. Mas quando reforçam a pergunta ou quando provocam novamente a pergunta, você percebe constrangimento. Vocês percebem que eles começam a ficar sem chão, sem resposta, sem clareza. E por fim eles se calam. E essa pergunta ecoa por muito tempo, e até hoje a gente percebe que é preciso encontrar uma resposta. E quando Cristo ele veio ao mundo, Cristo veio nos ensinando um caminho diferente de tudo aquilo que é a nossa expectativa para uma vida. Cristo veio pegando um percurso contrário da própria cultura. Ele veio atravessando uma trajetória que muitas vezes contrariou os planos terrenos. Ele veio vestindo uma roupa e veio dentro de uma roupagem humana que muitos sequer olharam para ele e não se encantaram, não ficaram sequer impressionados com aquilo que ele usou como instrumento para se manifestar ao mundo. O lugar da onde ele veio, por exemplo, nunca se ouviu sequer falar de alguma coisa vindo de lá de Nazaré. Ele vem pegando um percurso diferente de nós, vem fazendo algo que contraria as nossas expectativas, contraria nossos planos. E quando eu olho Paulo falando um pouco sobre a igreja de Colossos, a igreja de Colossenses, aos irmãos de lá, você observe que ele veio contrariando também alguns problemas que estavam surgindo no meio desta igreja. Pensamentos que estavam destruindo aquilo que eles aprenderam com Epáfras, aquilo que eles aprenderam com homens que acompanharam os discipulados de Paulo e que perpetuaram essa mensagem para eles. Paulo
não pôde estar presente com eles. Paulo deixa claro isso, que ele sequer pôde conhecê-los face a face. Mas a notícia desta igreja tinha chegado ao ouvido dele, da fé, da perseverança, de como esse povo se aplicava, de como eles se dedicavam. Mas como é algo não muito difícil de acontecer, no meio da onde surge avivamento, de onde vem surgindo o conhecimento, aonde a verdade começa a ser apresentada, começam também a surgir confusões doutrinárias, começam a surgir também pessoas que, com pensamento equivocado a respeito da fé, tentam inserir suas próprias filosofias, seus próprios ensinos, gerando aquilo que nós chamamos de um sincretismo religioso, uma mistura de fé, de crença, de pensamentos. Havia ali agnosticismo, pessoas que falavam que Cristo, na verdade, ele não veio em carne, ele era, na verdade, um ser espiritual, iluminado, e que não sofreu assim bem, tanto como diz que ele sofreu. A sua história não era bem assim, então criava-se um pensamento meio misterioso a respeito da pessoa de Cristo. Alguns começavam a pregar o ascetismo, dizendo que a única maneira de você ser um crente à altura daquilo que é a perspectiva de Deus é que você renunciasse praticamente tudo. Os prazeres, a vida, o casamento, pudesse viver de maneira onde fosse quase como um eremita, se isolasse. E quem sabe assim você conseguiria alcançar o iluminado, alcançar um nível de fé, de vida espiritual, que pudesse atingir os méritos de poder conviver com Deus. Muita confusão foi disseminada aqui entre os colossenses, e alguns até mesmo começando a se preocupar em voltar às práticas do judaísmo, voltar às obras, para alcançar algum tipo de mérito diante de Deus. Então percebe-se que até durante o longo do tempo, e sempre isso vai acontecendo, há uma mistura de opinião, há uma confusão na crença. Cada um vai se adaptando àquilo que parece mais conveniente a ele, cada um vai abraçando aquilo que é mais perto do que ele já acreditava antes, não abrindo mão dos seus preconceitos, aquilo que foi gerado lá atrás, vivendo dentro desses paradigmas, vivendo dentro desses cismas, vivendo dentro desses pensamentos antigos, crenças populares, crendices populares, e assim por diante. E muitas vezes ele acaba apenas fazendo uma mudança, e entendendo que o evangelho não é mudança de religião, é transformação de vida, é mudança de vida mesmo, é ser uma nova pessoa, é um abandono mesmo daquela vida de outrora, é viver a tipologia do que Cristo veio fazer, viver como Cristo, morrer como Cristo, ressuscitar como Ele, e viver a experiência dessas fases que representam um mundo espiritual para cada um de nós. Porque a condenação de Jesus, o fato dele ser condenado, ter morrido na cruz, foi para sofrer a nossa condenação, vocês sabem disso. E a sua morte na cruz foi para dar-nos condições de vencer o poder do pecado. A ressurreição de Jesus foi uma maneira de justificar-nos, porque se ele não ressuscita, a justificação nossa ficaria em jogo, ficaria em questão, complicado, porque se ele não ressurge dos mortos, como poderíamos nós sermos justificados se aquele que morreu pela nossa condenação continuasse morto? Então ele ressuscita para a nossa justificação. E ao ressurgir, ele nos dá o seu Espírito, e o Espírito dele veio para agora nos ajudar, porque outrora, com a sua morte, ele nos ajudou a vencer essa condenação do pecado. E agora, com a presença do Espírito Santo atuando entre nós, ele nos dá força para vencer o quê? O poder do pecado. Então são fases. Ressuscitado com Cristo, agora temos a presença do Espírito Santo em nós para vencermos o poder do pecado. Porém, ainda neste mundo sofremos. O bem que queremos praticar não conseguimos, e o mal que tentamos evitar, logo esse praticamos. Logo reconhecemos como Paulo que miserável homem que somos. E clamamos por essa libertação que um dia há de acontecer. Mas sim, quando ele vier e transformar esse corpo mortificado num corpo glorificado, aí ocorrerá a terceira fase da manifestação da obra de Cristo. É que ele vai nos livrar da presença do pecado.
Então vivemos esta fase. Enquanto Ele não nos livra da presença do pecado no mundo, hoje, pela santificação, Ele nos livra do poder do pecado. Porém, Ele nos apresenta quais são a referência para aqueles que ressuscitaram com Cristo. Quais são as evidências que devem estar presentes naqueles que já ressuscitaram com Cristo. Portanto, se foste ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são daqui da terra, porque morreste, e a vossa vida está escondida, juntamente com Cristo, em Deus. Essa vida que você vive é um arremedo de vida. Essa vida que te deixa obcecado e que te faz competir com coisas que não deveria competir. Essa vida que faz você entrar em questões e faz você concorrer com pessoas por uma luta incerta. Que faz você hoje estar bem, amanhã estar mal, hoje está alegre, amanhã está triste. Essa vida que faz você dar murro no ar, não é a vida, de fato, a qual Ele planejou para a gente. Existe uma vida muito mais excelente, muito mais do que a vida que vivemos. E que às vezes até ficamos admirados temporariamente com as emoções que ela nos oferece, mas logo vem com a tristeza, logo ficamos um pouco contristados, isso é normal, faz parte, Pedro declara isso. E mesmo com todas as euforias desta vida, temos ainda as aflições deste mundo que nos abate, faz nos voltar ao mesmo estado. Mas o que nós não compreendemos é que Paulo está dizendo que existe uma vida muito melhor, e que esta vida está escondida em Cristo, em Deus, e que nós não vivemos ainda esta vida de maneira plena e de maneira intensa. Por que, pastor, não vivemos ainda esta vida de maneira plena e de maneira intensa? João capítulo 12, verso 25 ao verso 26. Se a tela for mais rápido que comigo aqui, vai me ajudar bastante. João capítulo 12, verso 25 ao 26, ele diz assim: quem ama a sua vida, perde-a. Mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservá-la-á para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. Sabe por que você não vive uma vida plena? Porque você ama essa vida. Sabe por que você ainda não encontrou a vida oculta em Deus? Porque você é obcecado por esta vida. Por esta vida você cede. Por essa vida você se apaixona. Por essa vida você se corrompe. Por essa vida você aceita os esquemas quando eles são oferecidos e parece ser muito oportuno. Por essa vida você deixa para depois se reconciliar com Deus de verdade. Enquanto isso, vive a imoralidade, vive os erros, continua flertando com o pecado de estimação, porque você ama essa vida. E aí você vai, até mesmo participe de alguns momentos de congregação e você se emociona, você chora, você se sente bem. Aquele momento é um momento que te anestesia. Mas quando você tem que enfrentar o seu próprio eu, enfrentar o pecado que está em você, ou enfrentar aquilo que deveria ser, na verdade, o processo de fase da sua vida, que é mudar quem você é, perdoar quem precisa ser perdoado, amar quem precisa ser amado, começar a falar bem, começar a não ficar indignado por coisas tão supérfluas, tão bobas, tão pequenas, e não ficar caminhando por caminhos obscurecidos, mas entrar pela estrada que Cristo trilhou de verdade, que não está preocupado com os aplausos, não está preocupado com os holofotes,
que não está preocupado com aquilo que o público lhe oferece, ou que não está procurando um culto que lhe agrade. Eu não gostei do culto hoje, porque não está muito do jeito que eu estou acostumado, não gostei muito dos louvores hoje. Sabe, essas coisas pequenas, de quem ama muito a sua vida e que é muito cheio de tato, muito cheio de dedo, muito cheio de coisas, e que não consegue viver a vida plenamente, não consegue sentir a vida, não consegue compartilhar a vida, porque ama muito a sua vida. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? E aqui o texto vai dizendo para a gente que o segredo de eu começar a compreender que a melhor fase da minha vida, para começar a conectar com a vida que está oculta em Cristo, em Deus, é quando eu aprender a odiar esta vida. Eu não estou te ensinando a ser uma pessoa mal-humorada, pessimista, nada disso. Eu estou te dando aqui o antídoto para você não ser uma pessoa frustrada, porque enquanto você continua amando essa vida, o resultado é só frustração. Enquanto você continua amando essa vida, o resultado é só decepções. Você nunca vai ficar satisfeito em ouvir uma pregação, porque você vai estar sentado ouvindo, mas se fosse eu falaria assim. O pregador errou na conjugação verbal. A irmã cantou, mas no grupo ali eu percebi que houve ali um desafino. Sabe, porque você ama muito essa vida, você não participa. Porque você ama muito essa vida e você ama muito a coceira que está no seu ouvido, você não se envolve de verdade na vida que está oculta em Deus. Essa vida que nós estamos vivendo, ela está muito aquém. É muito aquém, irmão. É uma vida que a gente oferece preço. Eu faço, mas eu vou mais. E veja o texto que nós estamos lendo, eles têm aqui uma condição. Portanto, olha a condicional, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas lá do alto. Eu te pergunto, seja sincero com você mesmo, quando você dobra o seu joelho, o que domina mais o relatório da sua oração? Quais são as petições que dominam a lista de suas orações? Lembra que pregamos aqui algumas semanas atrás sobre coisas legítimas podem nos afastar de Deus? Onde falamos sobre o dilúvio. Eles estavam casando e dando-se casamento, ou seja, fazendo coisas legítimas, mas veio o dilúvio e levou a todos. Coisas legítimas podem nos deixar de fora. Coisas que são honestas também podem nos deixar de fora. Por quê? Porque amamos a nossa vida. Amamos a meta que batemos. Amamos o carro novo que conseguimos comprar. Amamos a casa que conseguimos estar melhorando. Nada contra você conseguir essas coisas. O que eu quero lhe dizer, que enquanto você vive nesta vida que não tem limite, enquanto você vive nesta busca pelas paixões, em tentar preencher as lacunas da sua vida e que não tem limite, porque o mundo passa e a sua concupiscência, mas só tem uma coisa que permanece na nossa vida, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. E a vontade de Deus é: aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la. Mas aquele que quiser perder sua vida por amor de mim, achá-la. 1 João 2,15 disse João: não ameis o mundo. Ei, talvez essa mensagem não vai estar tão agradável para você hoje, mas eu quero dizer que aqui está sempre se preocupando com as maiores verdades da palavra de Deus. Porque conhecemos a verdade. E é a verdade que vai nos libertando dessas coisas. Eu preciso que você entenda, porque é uma pressão sobre a nossa vida. O texto é bem claro: não ameis o mundo, nem o que no mundo há, porque quem ama o mundo, o amor de Deus não está nele. Se a tua oração é só pelo mundo, casa melhor, vida melhor, salário melhor, faculdade melhor, ei, se a tua vida só se rende e só vive em torno daquilo que refere-se ao mundo, eu preciso que você reveja a sua morte.
Porque você um dia morreu ao ser sepultado com Cristo. Mas quando você foi chamado da morte, como Lázaro foi, você foi chamado para viver com uma outra mentalidade. O mundo já não pode mais te seduzir. O mundo já não pode mais ser paixão para a sua alma. Você já mais não pertence mais a este mundo. Por quê? Porque um dia você recebeu o amor de Deus no seu coração. E este amor de Deus não te deixa mais viver segundo a sua vontade. Você só consegue viver segundo a vontade daquele que te enviou. E Ele nos ensinou isso. Eu não vim aqui para fazer minha vontade, disse Jesus, mas sim a vontade daquele que me enviou. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Porque quem ama o mundo, o amor de Deus não está nele. Que amor de Deus é esse, pastor? Romanos capítulo 5, verso 5. Porquanto o amor de Deus está derramado em vosso coração, pelo Espírito que Ele vos tem dado. Quem tem o Espírito de Deus no seu coração, tem o amor de Deus no seu coração. E o Espírito de Deus em nós não é aquilo que o mundo fica tentando ensinar para a gente, um evangelho equivocado, que fica mostrando para as pessoas que ser cheio de Espírito é falar em língua. Não é isso, já aprendemos que ser cheio do Espírito é segurar a língua. Ser cheio do Espírito é santidade. Ser cheio de Espírito é vida mudada, é vida transformada, é ser uma nova criatura. E o amor de Deus derramado em nosso coração, diz a palavra de Deus, é ser como Ele. Eu preciso reforçar essa pergunta. Se o Espírito está em nós, eu preciso entender, e o diagnóstico é: eu odeio aquilo que Deus odeia, e eu amo aquilo que Deus ama. Porque amar a Deus, diz o escritor aos Hebreus, é aborrecer o mal. Amar a Deus é aborrecer aquilo que Deus aborrece, é odiar o que Deus odeia. Mas se o mundo me aplaude, se o mundo me elogia, se o mundo está me dando tapinha nas costas, é porque eu estou fazendo negócio com o mundo. Não existe meio termo. Ou é frio, ou é quente. Eu já preguei sobre isso aqui, vocês sabem a diferença entre uma e outra. Não é que você tem que ser algo quente, não, mas você precisa entender que alguma identidade, alguma posição, você precisa ter alguma definição a respeito da sua fé. Porque está em Cristo, se o Espírito de Deus está em mim, está em Cristo, é ser nova criatura. As coisas velhas, irmão, isso já não pode mais te apegar. Isso já não pode mais te seduzir. As paixões da carne já não podem mais distrair você. O mundo já não pode mais ter domínio sobre você, porque você já não está mais debaixo da carne. Você é uma nova pessoa em Cristo. E é isso que o texto está dizendo para a gente. Veja o que diz Salmo 51, 11, quando o salmista ora, e esta seja a nossa oração: não retires de mim o teu Espírito. Quem estava falando aqui estava confessando a fraqueza do seu pecado. Estava confessando o desvio da sua fé. Meu irmão, ele disse o seguinte: torna a dar-me alegria da minha salvação, e não retires de mim o teu Espírito. Quando a alegria da salvação vai embora, é quando a gente já não sente mais contentamento com Deus. E a única coisa que rouba a alegria de estar com Ele é o apego por este mundo. É a paixão por esta vida. Você já imaginou que Ele está dizendo para a gente? A vossa vida está escondida em Cristo, em Deus. E essa vida que você está vivendo não tem nada, não chegou nem à metade da vida que Ele de fato tem para nos apresentar. Vida plena, quando Ele disse que vos daria vida, e vida com abundância. A vida abundante, ela jamais será comparada com esta vida que vivemos.
A vida abundante é uma vida que transborda para a eternidade. É uma vida que aprendemos como Abacuque, ainda que a figueira não floresça, ainda que nos currais não haja vaca, ainda que as coisas não fluam segundo os meus planos, todavia eu me alegrarei no Senhor e continuarei exultando no Deus da minha salvação. Sabe, é uma vida que se Deus fizer, Ele continua sendo adorado. Se Ele não fizer, Ele continua sendo adorado. Eu não estou preocupado em estar intensamente me envolvendo com a obra de Deus, mas sim com o Deus da obra. A minha relação e a glória, por isso que é isso que Ageu estava tentando dizer para aquele povo, que a glória da última casa era maior do que a primeira, e eles não estavam entendendo. Que a glória da última casa, a glória do último templo, não estava no esplendor daquilo que Salomão fez, na ornamentação do templo, não. A glória da última casa, a diferença está não é na glória do templo, mas no Deus da glória. Naquele que manifestou quando entrou no templo, lá em João, quando ele entra no templo, ele então revela, ele então confirma a diferença, a distinção entre a glória daquele tempo em que o tabernáculo estava sendo manifestado para a glória maior do tempo em que o Cristo glorificado entra naquele momento. Sabe o que eu quero dizer com isso? Há uma distinção muito grande entre vivermos essas emoções transitórias e perdermos de vista a maior glória da nossa existência, que é a vida de Cristo. Porque o que esse escritor Paulo está dizendo à igreja de Colossenses é que a nossa vida que está oculta em Cristo é o próprio Cristo. Porque Ele é a nossa vida. Quando corremos e percorremos buscando qualquer coisa que seja fora dele, nós nos perdemos nessa busca. Ele deixou bem claro o endereço desse encontro quando ele disse lá em João: eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Não existe vida fora dele. E eu pergunto, como disse Tiago 4,14, que é a vossa vida? Essa vida? Que é ela? É como um vapor. É como uma neblina. Ela pode durar 70 anos, ou até um pouco mais. Mas acima disso já é enfado, é cansaço. O que é a vida? Se você está perdendo a melhor parte da sua vida porque você está vivendo apenas para si, você está perdendo a vida. Porque o que ele está querendo dizer para a gente é que a nossa vida é Cristo. Jesus é a nossa vida. Porque se você não entender que é dele, por ele, tudo aquilo que você faz, você nunca vai descobrir o segredo da própria existência. É todo o tempo vivendo para ele, comer para ele, trabalhar para ele, dormir para ele, acordar para ele, tudo fazendo por ele, você vai começar a descobrir o propósito da sua existência. Porque quer vivamos, quer morramos, somos dele. Tudo resume nele. Um dia nós vamos encontrar com aquele que é a nossa vida, por quem vivemos, por quem lutamos, por quem aspiramos. E só fará sentido este encontro como vivemos nesta vida. É como um noivo que viaja e a noiva aguarda o dia do seu retorno. Tudo que ela faz é só pensando no noivo. Ela sabe que ele está preparando uma casa, está preparando uma morada. Já viu como é que é um casal apaixonado? Quando ele começa os seus primeiros relacionamentos, tudo que ele pensa, ele até confunde. Quando vai chamar o outro, chama pelo nome dele ou pelo nome dela. Porque só está pensando naquela pessoa. Se você ressuscitou com Cristo, de fato, você não consegue mais pensar nessas coisas medíocres. Tudo que vier para você ou não vier, você entende que faz parte dos planos maiores de Deus para a sua vida. Porque você só pensa nas coisas que são lá de cima. Se Ele te deu, é porque Ele quer ser glorificado naquilo que Ele colocou nas suas mãos. Se Ele não te deu, é porque Ele sabe que aquilo não vai ser para a glorificação dEle. E aquilo vai impedir para que você prossiga na sua fé. E para finalizar, porque morreste, e a vossa vida está oculta em Deus. Paulo diz
que isso aqui, que é corruptível, se você está vivendo para isso, se você está morrendo por isso, se você está sofrendo por isso, se você está brigando por isso, se você está ficando desanimado por causa disso aqui, eu lamento a te dizer, não há vitória na carne. Não há vitória na peleja da carne. Se você quer vencer essa batalha, negue a você mesmo. Renuncie os seus caprichos. Renuncie suas razões. Renuncie suas prioridades. Coloque agora Cristo no centro de tudo. Ele estava certo, ele tinha razão, ele estava com toda a oportunidade de poder se defender, ele tinha o céu ao seu favor, ele tinha Deus ao seu favor, ele tinha tudo a favor dele, mas ele abriu mão de tudo isso, porque ele entendeu que se ele salvasse a sua vida, todos nós estávamos perdidos. Mas foi perdendo a sua vida, foi dando a sua vida, que nós temos a oportunidade de dizer hoje que somos filhos de Deus, salvos em Cristo. Aquilo que é corruptível, um dia vai se revestir da incorruptibilidade. Aquilo que é mortal, um dia vai se revestir da imortalidade, disse Paulo. Ele vai vir, ele vai trocar esse corpo mortal por um corpo glorificado. Ele vai nos dar um corpo que ainda sofre a presença do pecado, por um corpo que não terá mais medo, porque o pecado já não terá mais domínio sobre nós, e a presença do pecado já não terá mais força sobre nós. Mas João diz lá em 1 João 3,2, filhinhos, ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas quando ele se manifestar, seremos semelhante a ele, porque assim como ele é, nós o veremos. Essa deve ser a sua esperança, meu irmão. Essa deve ser a sua esperança, minha irmã. Eu lembro de um certo pastor, e eu encerro aqui, que ele estava para fazer um evento na igreja, e havia um irmão na igreja dele que não parava de glorificar a Deus durante o culto todo. E todo o tempo, aquele irmão muito alegre, o culto acontecendo e ele glorificando a Deus. O culto acontecendo e ele glorificando a Deus. E o pastor então decidiu que tinha que fazer essa festa, mas já precisava convidar algumas pessoas importantes da cidade. Precisava convidar algum governador também do estado. Então ele disse a uma caravana de irmãos que fosse na casa daquela pessoa. Falou assim, olha, vai na casa daquele irmão, mora numa fazenda simples, pessoa simples, com sua fazenda, o trabalho, trabalhando, capinando, é o que ele fazia na sua roça. E pediu uma caravana de irmãos para ir lá. Ele disse, olha, vai lá, conversa com ele, mas com muito jeitinho. Avisa ele que nós vamos ter uma festa no próximo domingo, mas pede para ele segurar um pouquinho, não dá muita glória. Se possível for, ele ficar quietinho no culto, porque nós vamos ter muita autoridade aqui. E foram lá. Chegou aquela caravana de irmãos, uns 3 carros chegando na casa daquele irmãozinho. Quando o irmão olha assim de longe, vê aqueles carros chegando, ele se alegra. Diz, glória a Deus. O que é isso, Jesus? Uma caravana de irmãos vindo na minha casa? Aleluia. Deus seja louvado. Glória a Deus. Que maravilha. E os irmãos pararam, desceram do carro, olharam para aquele irmão, aquela calça curta, rasgada, os pés no chão, chapeuzinho de palha, muito mal protegendo a cabeça, a mão toda calejada na enxada, e ele apoia sobre a enxada. Pai do Senhor, irmãos, que bom recebê-los na minha casinha simples, humilde. Ô, meu irmão, o pastor pediu para a gente vir aqui. O pastor pediu para vir aqui. Aleluia, glória a Deus. Que pastor abençoado. Como eu amo aquele pastor. Ele é bênção na minha vida. Sim, irmão, eu sei. É que o pastor pediu para vir aqui, para avisar o irmão que vai ter festa na igreja. Festa na igreja? Oh, coisa maravilhosa, irmão. Que festa, é tudo junto. Agora somou os irmãos na minha casa. Nunca recebi visita de tanta gente assim arrumada, cheirosa. E agora o pastor me convida avisando que vai ter festa na igreja. Que maravilha, glória a Deus, aleluia. E o irmão olha para um, para outro, os presbíteros se olhando. Falei, irmão, está difícil o negócio. Aí você, irmão, aqui vai estar lá, deixa eu explicar, vai estar lá o prefeito fulano de tal,
vereador fulano de tal, ele, aleluia. Vai estar lá mais autoridades da polícia, glória a Deus. Por quê, irmão? Não, eu estou orando para Deus salvar esse prefeito. Estou orando para Deus salvar o vereador. Estou orando para Deus salvar a autoridade policial. Oh, glória, vai ser uma noite maravilhosa. Deus vai salvar muita gente, irmãos. E aí ele começa, irmão, aquela manifestação de glória a Deus, aleluia. Eu creio que vocês acreditam nisso. E à medida que ele ia dando glória, a presença de Deus ia se manifestando de uma maneira tão diferente naquele lugar, que o coração daqueles irmãos começaram a ficar incendiado com aquela maneira tão cômoda para eles, que aquele irmão fervorosamente buscava ao Senhor. E um mais exaltado olhou para ele e disse assim: perdoa, irmão, estou passando um pouquinho do horário. Um mais exaltado olhou para ele e disse assim: irmão, chega, pelo amor de Deus. Falou: o que foi, irmão? Por que tanta glória, irmão? Olha esse pé calejado. Olha essa roupa, irmão. Essa roupa totalmente esfarrapada. Esse chapéu de palha, irmão. Você está lá protegendo-se do sol. Você não come sequer talvez um filé mignon. De repente está lá um ovo para comer na janta, no almoço. Por que tanta glória? Ele, com um sorriso no rosto, com alegria na alma, olhou para ele e disse: está vendo esses pés calejados aqui, irmãos? Um dia esses pés vão andar em ruas de ouro. Sabe? Está vendo essas roupas aqui todas esfarrapadas? Um dia elas vão ser trocadas por uma veste igual a do meu Senhor Jesus. Sabe, esse chapéuzinho de palha que vocês estão vendo aqui, um dia esse chapéu de palha vai ser trocado por uma coroa de ouro. E tem mais, o reino de Deus não é comida e nem bebida, é gozo, paz e alegria no Espírito Santo. Queridos, a glória de Deus desceu naquele lugar. Aqueles obreiros disseram assim: vamos voltar para a igreja, deixa ele. Isso é coisa de Deus e ninguém pode impedir. Ei, sai dessa vida pequena. Afaste-se desse mundo que só te deprime. Odeia essa vida, por favor. Odeia essa vida, esse é conselho de Jesus. Aquele que odiar a sua vida vai achar a verdadeira vida. Eu convido aqueles que podem estar de pé, por gentileza. Tem alguém nesta noite que quer abrir mão e odiar esta vida de verdade e vir à frente e receber a vida verdadeira que é Jesus? Eu te convido, vem para cá. Vem, abrace hoje a verdadeira vida. Sabe, Ele é a nossa vida. Ele é o retorno para a verdadeira vida que Ele prometeu. Então sai do seu lugar e vem à frente, por favor. Receba a oportunidade nesta noite de ter uma vida que faça sentido, sabe? Pensar nas coisas que são de cima, porque é para ressuscitar, para viver novidade de vida. Não é para ressuscitar com Cristo, para estar na mesmice, para viver chorando as mesmas lágrimas de sangue. Você precisa viver uma vida que faça sentido. Eu quero te convidar, venha. Enquanto nós estaremos ouvindo louvores, você sai do seu lugar. Toma essa decisão por Jesus. Renova a sua aliança com Ele. Renova a sua comunhão com Ele, por favor. Enquanto a igreja está aí orando, os nossos músicos estarão louvando, você toma essa decisão e vem à frente. Faça isso. Desde o ventre me conheces. Escolhestes para ti moedas de prata te vendi, mesmo assim se entregou por mim.
recebe esta palavra no seu coração. Aonde você estiver agora, recebendo essa mensagem, entregue o seu coração a Cristo Jesus. Abra seu coração para Ele nesse momento. Receba de fato a vida. Curve a sua cabeça na sua casa. Vocês aqui, por favor, também curve a vossa cabeça. Deixe eu orar com vocês. Querido Deus, a nossa vida está escondida em Cristo, em Deus. A verdadeira vida que o Senhor reservou para nós, que ainda não conhecemos de fato como ela deve ser vivida. Não conhecemos de fato porque ainda vivemos num corpo mortal. Não conhecemos de fato porque ainda vivemos num corpo que Paulo clama e grita desesperadamente pelo livramento deste corpo. Não conhecemos de fato porque precisamos viver intensamente o que Paulo disse: já estou crucificado com Cristo e não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Mas nesta noite, através de sua palavra reveladora, palavra que foi transmitida apenas, eu te peço, ilumina o nosso coração e tira-nos da zona de conforto. Leva-nos, Senhor Deus, a de fato viver novidade de vida. Muda, Deus, as nossas percepções para que possamos entender o que é a vida vivida contigo. Como Paulo mesmo descreve, não mais indignado, não mais aborrecido, não mais na imoralidade, não mais na prostituição, não mais na maledicência, não mais reclamando. Paulo descreve uma vida nova, ela difere desses comportamentos. Por isso eu te peço, Senhor, mortifica a nossa carne, mortifica aquilo que não te glorifica, salva-nos de nós mesmos, liberta-nos, Redentor, liberta-nos desta vida pequena, ajuda-nos a sair desse caminho obscurecido e leva-nos ao lugar da luz, lugar que resplandece, o lugar que nos faz enxergar como de fato devemos ser. Senhor, santifica-nos na verdade, a tua palavra é a verdade. Nós lava-nos pelo poder da tua palavra, purifica-nos pelo poder do teu sangue. Nós oramos assim, cremos em nome de Jesus. Assentai-vos só alguns minutos, por favor. Deus abençoe. Gostaríamos de conhecer os casais que estão aniversariando, para podermos aqui agradecer a Deus pela vida de vocês, homenageando assim, em forma de gratidão a Deus pela vida dos casais. Por gentileza, vamos conhecendo na tela os aniversariantes de casamento. Nosso irmão Diogo e Isabel, 21 anos, bodas de Zircão. Por favor, venham, se aproxime, por gentileza, para que recebam as homenagens. Não estão aqui. Também nosso irmão Gideone e irmã Cris, 9 anos, boda de cerâmica. Parabéns por esse casal também. Por favor, se aproxime.